Imagino quantas mensagens você está recebendo das professoras, né, Basílio? Exatamente. Tem duas polêmicas, né? Exato, né? Ao mesmo tempo, essas duas situações que já estão causando muita confusão, muita dúvida nas professoras. A educação que já vem de uma série de situações complicadas, agora enfrenta esses dois problemas nesse momento, e isso a falta de informação, principalmente, a falta de expectativa do que vai acontecer, tem tirado muitas pessoas do sério aí. Exato. E tem algumas situações que a gente fica tentando me entender, e eu vou começar contigo com essa situação que aconteceu de ontem para hoje, e depois a gente vai naquela questão do projeto que está tramitando na Câmara, porque Sim. ali muda bastante coisa, né, Basílio? Exato, exato. E as pessoas estão com dúvidas e tal, mas a gente vai tentar, numa série de entrevistas, esclarecer essa situação. Bom, terceirização. A gente observa que algumas garantias não são colocadas nem para as funcionárias, nem para a prefeitura, né? Exato. Porque esse episódio de ontem, agora veio a informação de que as duas terceirizadas, ICVV e Promove, tiveram um bloqueio de conta no CNPJ. E isso impede que elas usem o saldo que Bragança já pagou para elas para pagar a salário e 13º. É uma situação muito complicada. É uma situação complicada para o município, que já fez o aporte financeiro, para os profissionais que estão na expectativa de receber isso, né? É, a gente vê que essas empresas, para chegarem nesse ponto, provavelmente já não estavam com uma questão financeira saudável. Porque o bloqueio também ele acontece quando isso daí já está de uma forma avançada, né? Então, existe até, eu lembro na época que fomos vereador, o Marcolino tinha proposto, e eu nem sei se isso chegou a virar lei, mas que a CND, essa documentação, fosse apresentada com alguma frequência Sim, renovada. a cada ano, se eu não me engano. E era um período, não lembro se ele queria propor um período menor, inclusive talvez mensal, na época se falou disso, justamente por conta disso, para a prefeitura não correr o risco dessas coisas acontecerem, né? Mas o que a gente está vendo é que, pelo menos nesse assunto, a prefeitura está se movimentando para tentar não prejudicar, enfim, para as professoras, para as terceirizadas não serem prejudicadas, né? Eu concordo com você, a prefeitura não está se omitindo, porém, as professoras já estão sendo prejudicadas, porque, primeiro, não vão receber o 13º salário na data. As Exato. duas OS divulgaram nota hoje dizendo, olha, infelizmente, nossas contas foram bloqueadas, mas a gente vai fazer todos os esforços, mas não vamos conseguir pagar. Aí vem outro ponto, se não tem dinheiro para pagar o 13º, imagina o salário. Que já é nos próximos dias. Pois é. Exato. Então, para resolver essa situação, eu estou aqui conversando com as funcionárias, uma boa parte delas, elas estão até naquela, tipo, se a gente não receber, vamos paralisar. Aí cria um terceiro problema, né? Coloca no círculo o pai, a mãe e a criança. Porque, bom, a gente tem visto que, pelo menos nesse tema, a prefeitura tem demonstrado uma boa vontade, né? Fez as reuniões com essas profissionais, explicou que está ciente do assunto e está buscando meios de legalmente poder suprir isso, né? Às vezes, nesse caso, a paralisação, ela pode não ter um efeito efetivo, porque a prefeitura, de fato, pelo que a gente está vendo, já está fazendo ali o que cabe fazer, né? O que pode fazer nesse cenário, e acaba afetando os alunos, enfim, toda a estrutura que depende aí da escola, que está programada para isso, o problema acaba ficando ainda maior, né? Basílio, eu ouço nos comentários, eu vejo nos comentários, ouço algumas mensagens de voz, o pessoal falando assim, não, mas é o seguinte, tá vendo? Então, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. E a gente sabe que há, neste momento, esse embate. As professoras e prestadores de serviços querem o concurso. A prefeitura não tem feito concurso. Como é que você analisa esta situação? Bom, Cláudio, eu sou um grande defensor, batalhador, já faz muito tempo de que Bragança, a Prefeitura de Bragança, precisa, com urgência, de uma atualização da sua estrutura administrativa e dos planos de carreira e de todas as funções dentro do quadro da Prefeitura. A gente vê aí que as leis que tratam disso, que estabeleceram cargos e tudo mais, são muito antigas, defasadas. As pessoas hoje vivem
numa insegurança até por conta disso, e isso complica demais a realidade do profissional municipal, do funcionário público municipal de Bragança. Essa terceirização já mostrou que não é um caminho que dá certo. A gente vem enfrentando problemas, eu acho que... Não sei se teve algum contrato de terceirização que Bragança não teve nenhum problema. O mais complexo foi aquele da saúde, que deu quarteirização, quinteirização. E que agora teve ainda multa de novo para a empresa, por conta do período que a secretária era Marina, né, com o Jesus e a Mauri ainda prefeitos, coisa de semana passada, retrasada, Tribunal de Contas. Isso. E, enfim, e a gente vem carregando esses problemas, isso impacta, dá insegurança para essas profissionais, é insegurança para os alunos. Se você vê... esses contratos picados fazem uma professora começar no ano com a criança, essa criança ter que mudar todo o profissional que está ali com ela ao longo do ano por conta dessa situação. Enfim, é muito triste ver. E essa terceirização já se mostrou que não é um caminho adequado. Há ainda a própria Tribunal de Contas fazendo apontamento a respeito desse tipo de contratação aqui em Bragança. Então, acho que a Prefeitura precisa rever. A gente sabe também, não tem uma série de coisas que vinculam isso ao quanto você pode ter de funcionário dentro do quadro e tudo mais. Mas, salvo engano, Bragança ainda tem uma certa gordura nisso daí, porque parou de fazer concursos grandes há algum tempo e o orçamento foi crescendo nesses últimos anos, né? Então, teria condições de fazer isso, mas não adianta fazer de um jeito mal feito. Isso tem que ser feito planejado, com estudo e, repito, com uma reformulação administrativa de toda a estrutura da prefeitura e não apenas pontuais, como eles acabam fazendo. É verdade. Agora, veja, nós temos hoje essa situação de concurso público, que é defendido, evidentemente, pela maioria, e a gente observa que a prefeitura está argumentando que ano passado, só no ano passado, isso me surpreendeu muito, 2024, eles registraram 27 mil faltas só na educação. Então, Cláudio, esses números, na verdade, a gente vê esses números com surpresa, mas precisa ir a fundo para entender o que está acontecendo. E eu acho que uma boa parte disso é da forma que a educação é tratada pela própria administração. O Marcos Vale, até eu conversava com ele esses dias, sobre essa questão de saúde mental e o impacto que isso tem tido na nossa sociedade. As profissionais da educação de Bragança, elas estão, como diz no ditado, com o nervo à flor da pele. Estão trabalhando ali nos limites, elas se afastam por saúde, muitas delas por questão de saúde mental mesmo, depressão, síndromes, enfim. E isso tem que ser investigado a causa disso. Por que a educação de Bragança, os profissionais de educação estão sofrendo tanto com isso, estão precisando se afastar? Não dá também para simplesmente jogar nas costas deles, porque daí se joga até para a opinião pública. Os professores são folgados, apresentam atestado, vamos cortar o atestado, como se isso fosse a solução do problema. E isso é uma coisa muito mais profunda que a prefeitura precisava olhar, a Secretaria de Educação precisava ter um cuidado maior. Pois é, você citou essa questão dos atestados, né? O prefeito baixou uma portaria lá, orientando que agora atestado só se a pessoa ficar internada. Eu vi isso, inclusive parece que tem uma ação tramitando para tentar derrubar isso, porque não seria uma norma que o prefeito pode legislar em cima disso. O médico, né? César Alves entrou com uma ação contestando, dizendo que isso é uma prerrogativa do médico e que não é assim que funciona, e ele quer derrubar essa situação, está tramitando, não houve decisão ainda, por enquanto está valendo a decisão do prefeito. E eu tive informações de que já houve efeito positivo. Vou te dar um exemplo. O que seria um efeito positivo? Alguns departamentos da prefeitura que recebiam 20 atestados naquela semana não recebeu nenhum. Certo. Outros, o número de pessoas que passou a procurar a UPA na segunda-feira caiu pela metade. Evidente que aí há um choque de direitos, não é? Mas é importante averiguar se tem algum caminho aí que dê para fazer digamos, um acerto, para não ser aquela coisa muito ditatorial, né? Chegar assim, é assim, acabou a história. Por isso que eu falo, é um problema que é profundo e que precisa ser mais estudado, né? Nessas decisões, enfim. Então, os médicos que estavam dando atestado para pessoas que de fato não precisavam dele?
Porque vamos lá, ontem Porque às vezes você vai lá, você tem um mal-estar, você recebe um medicamento ali, tira uma tarde de repouso, toma aquele remédio e aquilo vai, e de fato você não tem condição de trabalhar naquele momento. Existe essa situação. E como é que tá ficando? Essa pessoa está indo para trabalhar assim? Ou de fato se dava muito atestado então e não era necessário? Eu acho que é importante a prefeitura, até diante dessa situação concreta que a gente está vendo, tentar entender de fato o que é isso, mas não só apresentar números e falar tipo, para uma conclusão que não avalie isso de forma aprofundada. você pega uma coisa que o funcionário adora, que político gosta de fazer, eu, aliás, sou contra. Vamos colocar na convenção de trabalho 3 faltas abonadas. Aí você coloca lá, 3 faltas abonadas. Passa a ser direito. Aí você dá 3 faltas abonadas, imagina 3 faltas abonadas para 3.000 funcionários, se eles tirarem, quanto que dá no ano? Então já soma nessas 27 mil aí, né? Porque ele tem direito a 3. Sim. Esses 27 mil inclui essas Sim, faltas? eu Certo. acredito que a abonada está junto, porque Certo, não é possível. E aí, eu me lembro que em 2017 o Jesus Chedi foi lá e cortou. Não houve em 2017, salvo engano, 2018 também não teve. Aí quando foi a renegociação de 2018, 2019, aí voltaram as abonadas. E agora continua as abonadas. Não houve nenhum tipo de aumento real para o funcionário, mas a abonada ficou lá. Não, é o que eu digo, a gente precisa, de forma técnica, sem paixões e sem muita anseio político, fazer uma discussão sobre isso, sobre o funcionalismo de forma geral, sobre, enfim, o plano de carreira dos funcionários. A gente vê, não é só, a gente está falando hoje da educação, mas se você pegar advogado, fiscal, enfim, uma série de carreiras da prefeitura tem problemas aí que a prefeitura parece que tem plano, não vê, né? entendeu? Então, tipo, são situações, pessoal da guarda também, enfim, são situações que a gente precisa que a prefeitura trate. E assim, não foi o Edmir que fez isso, mas, pô, alguém precisa puxar pro peito e resolver esse problema e falar, viu, vamos fazer um negócio adequado aqui, porque para a prefeitura funcionar legal, o funcionalismo público tem que estar em ordem também, né? Tá, você já foi candidato a prefeito, já foi candidato a vice-prefeito, pretende ser candidato a prefeito novamente. Aí eu te pergunto, como você trataria essa história da terceirização? Você teria, digamos que você fosse hoje o prefeito, de que forma você... Não, você vai assumir ano que vem a prefeitura. E aí, como é que você trataria essa parte da terceirização? Eu entendo que, principalmente na educação, ela não é viável. Ela precisa ser uma página virada, tá? A gente tem que também ter pé no chão e saber que isso não muda de uma hora para outra, porque você colocou isso no sistema igual começou isso na saúde. Começou um pequeno, tal. Hoje, se você tirar a terceirização da saúde, a saúde Bragança não funciona mais, porque você ficou dependente disso. Infelizmente, a educação está indo para o mesmo caminho. O prefeito, para o ano que vem, quer terceirizar escolas inteiras, quer terceirizar contraturno inteiro, e isso não vai resolver o problema, vai trazer uma estrutura que, inclusive, a gente não tem nem noção pedagógica de como vai ficar o efeito disso para a população. Mas, se fosse eu assumir, primeiro, ia fazer um estudo técnico que a gente tem de informação. A prefeitura tem essas informações, elas muitas vezes não são passadas, não são trazidas, mas tem. E existem meios de você fazer essa transição de modelo e tirar a terceirização. E estabelecer, de fato, a necessidade de concursos, quais são as demandas que tem na cidade, para a gente poder começar a resolver esse problema e dar uma condição mais saudável para o município. Pois é, a notícia não é muito boa para a classe de professores, porque o governador do estado, Tarcísio, tanto o governador Tarcísio quanto o prefeito de São Paulo, eles concederam escolas públicas à iniciativa privada. Aí houve toda uma briga judicial e agora o governador ganhou. Ele vai ter o direito de terceirizar novas escolas. Porque, assim, é sempre importante informar que existe um modelo, existem as regras ali até aqui. Daqui para frente, o governo está tentando atender todo mundo e usando essa que eles chamam de modernidade, né? Uhum. A gente não sabe ainda como é que vai ser o impacto disso aí. Mas a ideia é pegar uma escola que começa do zero a partir do ano que vem e entregar na mão da terceirizada. Cláudio, o governo do estado está fazendo isso, deve ter os estudos, enfim, as questões deles. Quando a gente trata do município, o que eu tenho visto e tenho dados é que Bragança está
com uma educação cada vez mais deficitária, com índice de alfabetização cada vez menor. Assim, Se você pegar os nossos índices, são os menores da região toda. Você vai até Igaratá lá, puxar uma região grande, 20 e poucas cidades, Bragança está lá embaixo. Então, esse sistema que está implantado em Bragança não está funcionando. Então, o prefeito anunciou agora que, para tentar reverter isso, vai acabar com as classes multisseriadas a partir do ano que vem. Sim, já era algo que precisava ter acabado. Mas, junto disso, vai fechar a escola. Exato, e aí ele fecha as escolas sem conversar. A gente já falou, inclusive, aqui sobre isso. Nem sei sem se o Conselho de Educação foi ouvido sem nisso aí. conversar com o Conselho de Educação, sem conversar com os pais de alunos, com os alunos, sem conversar com os educadores, enfim, com as comunidades que têm escolas estabelecidas por décadas. É na canetada. É uma imposição, essa tipo de política na canetada, enfim... não é boa, não é, e a gente já viu na prática que não dá certo. O prefeito está fazendo uma aposta, achando que isso vai ser uma solução. Sinceramente, sem diálogo, ele não vai conseguir uma solução que vá funcionar e que vá ter participação das pessoas. Porque o primeiro passo para a coisa pública funcionar é você engajar de fato as pessoas. O professor tem que acreditar naquele modelo. Para ele passar para o aluno aquilo lá, ele tem que acreditar aquilo, não ser imposto, ele receber uma ordem lá que tem que fazer aquilo depois, e, enfim, a coisa não flui. Você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Basílio Zecchini aqui no programa sobre educação. Vamos fazer um intervalo, porque aí eu vou entrar no segundo e último tema, um projeto que está tramitando na Câmara para mudanças também na área educacional. Eu vou trazer para vocês informações de como é esse projeto e vou ouvir aqui a opinião do Basílio. A gente vai começar a tratar desse assunto hoje, mas vamos continuar nas semanas seguintes, porque ainda há um início de debate sobre o tema. Aguarde aí, a gente já volta. Já estamos de volta ao vivo na nossa programação, agora para tratar de um assunto que está tramitando na Câmara Municipal, que é o projeto de lei 29/2025. Ele altera a lei 457 de 2005 e suas alterações que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Bragança Paulista e da outras providências. E o que está tramitando na Câmara é justamente esta alteração já desse plano de carreira do Magistério Público. E aí tem uma certa preocupação por parte dos professores, porque vai mudar a carga horária, vai mudar exclusividade diária, eles poderão dar aula onde o município precisar, evidentemente, tudo isso vai ser discutido. Assim que esse projeto foi protocolado, o pessoal ficou muito na dúvida e procurou alguns vereadores, algumas pessoas da imprensa e procurou o Basílio, por ser da área política, partidária, e, além do mais, ter uma certa militância, né, na defesa dos direitos dos professores. Ô Basílio, qual foi a principal dúvida que as pessoas apresentaram para você quando te procuraram? Cláudio, na verdade, o sentimento foi a insegurança diante de uma lei que foi colocada ali para ser votada, apreciada pelos vereadores, sem um diálogo com a categoria, né? Eu reafirmo que eu acho que esse mecanismo de fazer essas coisas sem um diálogo antes, às vezes até o que pode ser bom acaba criando medo, enfim, você cria um estresse que às vezes é desnecessário se não for bem conversado. Nesse caso, as professoras têm muitas dúvidas, né? Principalmente com relação a como fica isso na prática. Professores do infantil vão poder optar, migrar para o fundamental, aumentar a carga. Aparentemente, essa carga aí vai ter um acréscimo de salário compatível, enfim. Só que não está claro o que vai acontecer com quem não optar, como é que vai ficar, quais as escolas vão restar, e isso aí tem que caminhar junto com a questão da terceirização que a prefeitura está fazendo. As professoras não sabem para onde elas vão ir, se elas optarem ou se não optarem. Quem ficar na educação infantil vai continuar onde? Onde que vai ter espaço? A atribuição das aulas, de que forma vai ser feita a atribuição? Contagem de ponto, vai ser de forma unificada agora? Todos os professores de educação básica unifica fundamental e infantil? Ou não? Ou quem optar por ficar no infantil vai ter uma atribuição diferenciada? Enfim, são uma série de questões que não estão respondidas, né? Que criaram aí pânico, criaram uma dúvida muito grande para a população. Pois eu entendo, Basílio, que quando o professor escolheu fazer aquele concurso, ele já optou que ele queria dar aula, né? Sim. A infantil ou a outra
Não bem assim, né? Não, quando Porque não, quando porque você assim, faz o concurso, por exemplo, vamos lá, fazer um paralelo, vou prestar um concurso para um cargo no fórum. Eu posso ser analista, posso ser cartorário, posso, enfim, você pode escolher. Pelo que as professoras têm falado e questionado, na época dos concursos de educação infantil, foram abertos cargos para professor de educação infantil. sim, Tudo é bem, isso. a formação é a mesma, para fundamental e para infantil, a formação do professor, enfim. Mas ela fez uma opção. Até porque é bem diferente você dar A idade aula da para uma criança. criança ali até 4, 5 anos e para uma criança aí que vai até a pré-adolescência, né? Então tem professores que devem ter essa particularidade de com qual tipo de público ali lidam melhor, ou até o conhecimento do professor. Se você pegar professores da rede, eles há anos vêm se especializando, fazendo cursos, tudo, até porque isso beneficia dentro da questão de atribuição de pontos e tudo mais. Então, eles têm se aperfeiçoado, e a maioria, evidentemente, faz isso dentro da área para a qual ela atua. Então, professores do infantil, em geral, se aperfeiçoaram cada vez mais para tratar com o aluno do infantil, para alfabetização. Agora você fala, não, você vai ter que sair daqui e vai ter que dar aula de matemática para a terceira série. É uma mudança muito drástica. Então, isso precisa ser conversado. Veja só, essa legislação, para você que ligou o rádio agora e não está entendendo, a prefeitura está querendo mudar a lei para igualar a carga horária de quem é efetivo da educação infantil à dos professores de ensino fundamental, ok? Só que aí, o que é que isso na prática muda? Faz com que tanto a professora de educação infantil quanto a de fundamental possa trabalhar em ambos os lugares. Isso. Agora, Na verdade, com essa terceirização, ele vai estar tirando muitas das escolas, pelo que a gente tem entendido e visto aí das ações que estão sendo feitas, do chamamento público para contratar terceirizada, ele vai estar diminuindo o ensino infantil com profissionais da rede. Isso, vai colocar terceirizado. E aí o Aí efeito sobrar... da lei é que o pessoal vai sair do infantil para ir para o fundamental. Exatamente. Aí mora o ponto de, vamos dizer assim, não é confusão o termo, aí é onde tem uma certa divergência, né? Cria conflito, Porque né? aí a pessoa ela não vai ter como optar, ela vai ser obrigada a ir. Exato. Ela, na verdade, a princípio, pela lei, ela pode aceitar isso. Mas também não está claro o que vai acontecer com quem eventualmente não aceitar. Porque parece que é uma aceitação, mas se não aceitar, ela não sabe o que vai ser da vida dela. Você acabou de dizer o seguinte, né? A tendência é essa, a prefeitura está terceirizando a infantil, certo? Certo. Colocando a molecada na creche lá, colocando tudo através... Isso, ela está fazendo os chamamentos lá para Isso. contratar a equipe gestora para as escolas, e Isso. essas empresas vão contratar os funcionários. Aí, aquelas professoras que hoje são concursadas e que estão dando aula lá, elas não vão ter classe. Exato. Elas vão ter que ir pro fundamental. Por isso que o município está mudando a lei. Exato. Ele vai ter que. Ele está jogando, ele está espremendo essas professoras sem conversar com ninguém, fazendo isso de uma forma totalmente autoritária, mas ele está mexendo na educação. Mais uma vez, enfim, as legislações de plano de carreira aqui são verdadeiras coxas de retalho. Vai se fazendo mudanças aos poucos ali, sem resolver de fato o problema. E nesse caso... Agora surgiu essa situação, a demanda de educação de professores infantil é grande. Eles fizeram, cerca de 2 meses atrás, um chamamento, inclusive, para quem quisesse trabalhar mais ali no contraturno, no negócio. Então, a prefeitura está tendo medidas meio até desesperadas para resolver um problema, só que não está dialogando. Tanto que agora, com o projeto tramitando, parece que a Secretaria de Educação entendeu que vai ter que conversar e os professores estão elaborando questionamentos para serem levados e tentar ser respondidos pela Secretaria. Mas você não acha que esse diálogo que você está cobrando tem que ser agora no projeto? Porque se você for dialogar antes, já tendo uma posição do professorado e você não apresenta a lei, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu discordo. Eu acho que a Secretaria de Educação não conversa com os professores. A gente vê isso na prática. Enfim, há semanas a gente fala de problemas da educação que vão surgindo, né? Não, esse ano eu já falei. Eu, se fosse secretário, eu ia para Aparecida participar lá de uma missa com o bispo, porque tá fogo lá, rapaz. Então, e assim, assim, podemos falar, não, primeiro joga o projeto lá e depois faz a discussão. Sabe?
Igual foi o plano quando fizeram, sei lá, mudança de plano genérica. Você chama pessoas da área, conversa, escute, chama a USP para participar. Pô, educação, chama o conselho de educação, chama os representantes, docência, discência, enfim, discute isso. É a discussão que não teve, a conversa que não teve antes de fechar, anunciar fechamento de um monte de escola para o ano que vem, é a discussão que não está tendo agora. E assim, as professoras, inclusive, elas não estão se sentindo participando desse projeto. Porque a própria secretaria, você tem pergunta? Você manda para a gente por e-mail, no link aqui e tal, e a gente vai fazer um compilado e depois vai ver o que responde. Não é um diálogo. Bom, você que ligou o rádio agora, entenda. Tem um projeto tramitando na Câmara, que é o de 29, o projeto de lei complementar 29/2025, que ele pretende fazer o seguinte. Olha, professor de educação infantil, 30 horas semanais, conforme jornada prevista na tabela denominada Jornada segundo a Lei Federal número 11.738/2008 e parecer do CNE-CEB 18/2012, é técnico, mas eu tenho que ler isso aqui. Professor de educação infantil, constante o anexo 1 desta lei complementar. Aí vem, parágrafo 1º. Os docentes de educação infantil efetivados e ativos até a presente data serão reenquadrados à carga horária disposta no inciso 1 mediante aceite do docente. Bom, vai aumentar a carga horária. Aqui diz mediante aceite do docente, ou seja, ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, não pode haver essa mudança. Só que tem um detalhe. O bom, o positivo, é que, evidentemente, se aumentar a carga horária, vai aumentar o salário. Mas também é o mínimo, né? Então. Vou trabalhar mais, mas o salário vai ser o mesmo. Parágrafo 2º. Com a reorganização na estrutura da rede municipal de educação, a Secretaria de Educação, mediante a necessidade da administração pública, de forma a garantir a continuidade na oferta dos serviços educacionais, poderá redistribuir os professores de educação infantil dentro da modalidade do ensino fundamental. Aqui é que vai pegar. Porque você aceitou isso e aí você fica a mercê do que a secretaria vai fazer. Artigo 2º. Ficam alterados os dados da tabela de distribuição das horas de trabalho na composição da jornada semanal do segmento Professor de Educação Infantil, do anexo 1 da Lei Complementar 457/2005, conforme a seguir. Aí põe na lei, que é aí onde vai ter o debate. Duração total da jornada, segmento professor. Vem lá. Educação Infantil, tipo de jornada 01, horas semanais 30. Interação com o estudante, 2/3 da jornada em horas. Aí aqui ele coloca 20 horas. Atividade extra classe, 1/3 da jornada. Na escola, 1h40, 3h20. Atividade total, 10 horas. Aí o cara fala, mas que diabos o Cláudio está falando na rádio? Não estou entendendo nada. Quem é da área vai entender de uma certa forma mais, né? O ouvinte que não participa disso não vai entender. Mas, resumindo, é que também tem a tal da lei de 1/3, que é isso aqui que está se falando. E eu estava conversando com algumas pessoas da área, me disseram o seguinte, a intenção é essa, basta tem que combinar com os professores, né? Ver se realmente... Porque, assim, o que acontece? Resolveria essa situação de 1/3. Resolve o problema da lei de 1/3, que reserva 1/3 da carga horária para estudo e preparo de aulas. 1/3, que tem sido, segundo o pessoal que trabalha na área, inviável em alguns casos. Por exemplo, a prefeitura precisa colocar o professor em sala de aula, mas ele, por lei, tem direito a ficar 1/3 daquele tempo estudando e preparando aula, e não dando aula. Mas, na verdade, uma parte disso é o HTPC, que é fora do horário de trabalho, que os professores geralmente fazem após o turno da escola, né? Enfim, tem algumas especificidades aí de cada área, enfim, cada escola acho que tem seu HTPC, mas são coisas garantidas pela lei. Sim, e eles estão mudando a lei. Exato, estão mudando a lei e garantindo isso para o professor. A questão é, esse 1/3 vai ser cumprido de que forma também? Dando aula. Porque não está claro. Mas dando aula. Por Não, exemplo, se vocês põe 20 horas de carga horária com alunos, essas outras 10 vão ser cumpridas em algum outro formato. Sim, aí aqui está especificando que é Exato. o HTTPC aí que você falou. Deixa eu pegar aqui, peraí. Não, Vai Mas, falando enfim, aí a questão essas 20 horas vão ser 20 horas em sala de aula. E aí elas vão ter essas outras horas que vão ser para complementar e garantir um terço. Aqui, 1h40 de HTPC, certo? Uhum.
3 horas e 20 de HTP e 5 horas de HTPL, certo? Aí depois a gente vai ter que ver que diabo é isso aqui. Essas aqui, na verdade, são as horas que são divididas. Hoje elas já existem na lei, né? Tanto o HTPC, o HTP e o HTPL. Na escola é 1h40 e as 3 horas e 20 do HTP. O HTP elas já ficam, só que hoje, se eu não me engano, o tempo é menor. Tá. Aí, de que forma vai ser? Vai ser 2 vezes por semana? Enfim, essas questões que precisam ser conversadas com o professor. Porque se você hoje tem 30 horas semanais, 10 horas é um terço. Exato, vai garantir. Essa soma aqui vai dar as 10 horas. A soma do HTPC, do HTP e do HTPL somadas aqui vão dar as 10 horas, que são essas horas de preparação, enfim, de professor ter para esse momento. Uma parte é formação, que é essa formação que é 3 horas e 20, que está aí na lei, que hoje é um tempo menor, mas é no contraturno, né? Depois, geralmente, do tempo. E a outra que é na escola, geralmente também em aula no fundamental, por exemplo, muitos professores fazem isso quando entra o professor de educação física, artes, inglês, enfim. O professor titular da sala acaba tirando essa hora nesses momentos. É uma reorganização da educação, né? Isso. E é uma coisa que precisava ter mais diálogo. Os docentes de educação infantil reenquadrados na jornada descrita no inciso 1 do artigo 17 terão seus vencimentos proporcionais à nova jornada, conforme tabela de vencimento dos servidores em cargo concursado, constante do anexo 1 da Lei Complementar 457/2005. Então, para não ficar muita dúvida, é o seguinte: a educação infantil hoje tem a jornada de 30 horas semanais, sendo interação com o estudante 2/3 da jornada em horas, 20 horas, certo? Não, hoje, a 30 horas é a mudança proposta, né? Isso aqui é como vai ficar. Isso é como vai ficar. Isso aqui é como vai ficar. Distribuição das horas de trabalho na composição da jornada semanal. No final da outra página aqui vai falar que ficam alteradas tal, conforme a seguir. Então isso aqui vai ser depois da alteração. Então aqui seria depois da alteração. Exato. Esse aqui vai ser o cenário posterior, se a lei for aprovada. E é por isso que é importante ensinar as dúvidas. E aí, nesse caso, é um tipo de projeto que uma audiência pública ajudaria, né? Com certeza, com espaço, enfim, principalmente os professores afetados poderem se manifestar, mas para o próprio Conselho de Educação, pessoas ligadas à área, para entenderem, de fato, se isso é benéfico para a educação, como é que vai ficar. Bragança está vivendo muita mudança na área da educação. Essa questão, vão terceirizar as escolas, vão entregar para a iniciativa algumas escolas, inclusive a gestão das escolas, né, inteira, e isso não está sendo muito conversado. Eu quero acreditar que a prefeitura, de fato, tem boa fé em fazer isso para tentar melhorar, como a gente já falou anteriormente. O índice de alfabetização aqui em Bragança, infelizmente, na região, é um dos mais baixos. E isso decorre de uma série de fatores. A postura da prefeitura tem contribuído muito para isso, porque a educação está vivendo um caos. Se querem fazer mudanças pensando de forma positiva, pensando que é bom, vamos conversar, vamos chamar, participar mais pessoas da educação, pessoas que possam contribuir, independente de serem da rede ou não, mas pessoas que possam contribuir com modelos, né? Bom, para encerrar, Basílio, eu vejo o seguinte, a gente tem que sempre medir, tem 3 lados aí, não é? Temos qual é o objetivo de ter professor, de ter administrador, de ter secretário de educação? É servir uma rede. Então, nós temos hoje uma rede com quase 17 mil alunos e temos hoje uma rede com 74 escolas. Para gerir isso não é fácil. Sim. Então, essas modificações, elas podem ser necessárias, elas podem ser muito necessárias, mas, como você tem dito, ela tem que ser discutida, certo? Eu queria que você encerrasse, então, com, digamos aí, uma conclusão do que você pensa que deva ser feito daqui para frente. Eu acho que, como já falei aqui até anteriormente, o diálogo é base de tudo. Bragança está vivendo uma situação aí que, de fato, parece uma coxa de retalhos. As leis vão sendo alteradas, as coisas vão sendo feitas de cima para baixo, sem diálogo, sem conversa. Precisa se conversar melhor, precisa se entender melhor, chamar as profissionais afetadas por isso. Precisa também, Cláudio, fazer um levantamento do que está judicializado, porque hoje Bragança enfrenta a judicialização de uma série de temas na Justiça do Trabalho, enfim, e isso precisa ser resolvido, para você não dar margem para as professoras ter que buscar na Justiça um direito que eventualmente a Prefeitura não esteja garantindo. Então,
É diálogo, é conversa, existe muita gente competente para contribuir com a educação. Se a prefeitura está sentindo falta de pessoas competentes, ela pode ir atrás. A gente sabe, alguns anos atrás, o próprio Grupo Chedi aumentou o salário de secretariado, de cargos ali de alto escalão, com a justificativa de contratar pessoas técnicas boas. Então, se a gente precisa que seja feita uma reforma na educação e a máquina ali da prefeitura, o pessoal não está conseguindo dar conta disso da forma correta, vamos atrás de quem seja bom, vamos prestar consultoria, buscar consultoria. Quantas vezes buscaram consultoria de institutos famosos em várias áreas? Vamos trazer isso para ajudar e fazer, de fato, a educação de Bragança entrar nos trilhos, mas sem atropelar as coisas. Basílio, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Valeu, Cláudio. Boa tarde.